Curso de Linux, aula 41. Avançando mais ainda no AWK, vamos ver agora os arrays. E uma aplicação curiosa para interpretadores. Por quê? Porque sendo o AWK um utilitário, né, um aplicativo, uma ferramenta que manipula um arquivo de acordo com várias condições, ele praticamente já embute um switch dentro de si, nós vamos poder ler um arquivo linha a linha e fazer as condições linha a linha, que é a característica raiz dele, para cada linha de programa, como se fosse um interpretador. Ele pode também ser uma ferramenta de compilação, por causa dessa característica. Ler linha a linha, ainda está preparado, vejam, está preparado já para testar várias condições. Ele tem um switch embutido, né? É o formato dele, como a gente vem falando, né? Bloco begin, vários blocos de condição, ou seja, para cada tipo de linha de uma linguagem, e o bloco end, que faz o acabamento final. Então vamos ver aqui, primeiramente, qual o arquivo que nós vamos tratar. É um arquivo que corresponde a um fonte da linguagem BASIC. Por quê? Porque ele é facilmente reconhecível e vai nos facilitar o trabalho aqui, ao invés da gente explicar alguma instrução de linguagens complexas que complicaria a compreensão de vocês. Então, o BASIC tem essa característica. No meio de linha aqui, coloca de 10 em 10 que a pessoa pode fazer inserções. Se ela prevê muitas inserções, um programa muito complicado, então pode saltar de 20 em 20 aqui, não tem problema nenhum. Depois, a outra característica da linguagem BASIC é ter sempre na primeira posição um token. Por exemplo, você não tem A igual a 2, você precisa ter um comando de atribuição. Isso já é uma pista para outras linguagens. Por exemplo, o JavaScript tem o var. Linguagens como o Perl ou o PHP tem $1 na frente de variável para você identificar mais ou menos em que contexto que você está analisando. E em seguida começa uma pequena variação. Porque para o let, que é a atribuição no BASIC, você tem o nome de uma variável. Para o for também, para o next também. Só que o print é um formato livre. E vocês também verão o input também é mais ou menos livre. Você pode ter ou uma explicação entre aspas de uma variável ou logo uma variável. Então, essa é a característica da linguagem BASIC para a gente fazer uma análise via AWK aí e vocês entenderem. A aula vai ter 4 passos, né? Corresponde aos fontes scripts, né? X013A, B, C, D. Então, em primeira análise, nós vamos apenas imprimir, né, mostrar os parâmetros 1, número da linha, e 2, o token. Em interpretadores, em linguagens interpretadas, a gente chama cada instrução reconhecível em uma posição de token. Então, vamos executar aqui este primeiro. Então, seria o A. Beleza. Fizemos grudadinho demais. Poderíamos dar um pipe aqui, aquela reta em pé, para vocês verem com maior clareza. Então, nós temos parâmetro 1, número das linhas, conforme vimos aqui no fonte. Ele tem essa característica, né? Aqui. O separador é o espaço. Nós declaramos aqui dentro. O separador é o espaço. Portanto, nós temos o $1, né? Primeiro parâmetro é a linha, sempre com 3 casas. Poderíamos fazer com 4 também, já que o interpretador vai ser nosso. E o segundo parâmetro é o token. Então, nós já estamos dando o pontapé inicial para um interpretador. Em seguida,
nós vamos ter o segundo passo, em que nós vamos tentar fazer uma AST, aquelas árvores de interpretação, que são, vamos dar uma comentada, né? As ASTs são boas árvores teóricas, úteis, mas você pode apenas encarar como um array literal e dar vazão ao seu modelo de interpretador ou de compilador numa boa, tá? Tá havendo muito entusiasmo em torno das árvores AST, porque é mais um tópico teórico para os cursos de ciência da computação, mas vamos simplesmente aqui nos ater a um modelo que está tirando uma informação em um formato de arquivo. Apenas isso por enquanto. Então, eu estou fazendo a condição que se o token é o $2, se ele for let, fazemos este tratamento aqui. Se ele for print, isso aqui. Se ele for um for, se ele for um next. Então, nós estamos contemplando todos os tokens possíveis do BASIC. Não haverá dois tokens por linha. Nós estamos admitindo isso como uma preliminar aqui do nosso fonte, para a gente ter alguma orientação. Então, vamos ver o produto desse programa. Como eu falei para vocês, o AWK ele tem um switch natural aí de condições. Tá? Isso facilita a vida da gente muito. O pessoal que faz linguagens tem que começar a pensar nisso também. Então, catapimba. Agora nós temos a listagem aí das linhas e que tipo de linha que é. A linha 10 é uma linha de impressão, a linha 20 é uma de atribuição, assim como a 30 e a 40. A linha 50 é de impressão, a 60 tem o início de loop, a 70 tem uma impressão, 80 fim de loop e a 90 finalmente uma impressão. Nós temos também a instrução end no BASIC, mas como é um modelo teórico ainda, não vamos nos ater a detalhes absolutos da linguagem não. Então, conseguimos fazer isso. Uma árvore AST bem primitiva. Em seguida, vamos introduzir o assunto da aula mesmo, que seriam os arrays. Nós estamos já entrando em arrays literais sem dar arrays ordinais. Os arrays ordinais são muito bons para aplicações no tempo. Aqui nós temos que fazer, nós temos sempre que ter a preocupação de que o arquivo, né, um array ou um arquivo, né, uma tabela de banco de dados, tenham chaves definidas. E aqui nós definimos, o índice dele vai ser o $1, o número da linha, porque ela não se repete. E como ela vem em sequência, e uma pessoa que tem um pouco de lógica vai numerar crescente, nós temos as chaves automaticamente diferentes e crescentes. Então, estamos atendendo a um requisito de índice de array. Vocês devem ter sempre essa preocupação. Tá? Tentar sempre fazer arrays literais, com o assunto, né, a finalidade do conteúdo que está ali dentro de cada item, bem definida. Então, aqui, para cada caso, eu atribuo ao array um item, eu construo um item cuja chave é a linha com o tipo de comando, como se fosse uma árvore AST, falando a que se refere àquela linha. E sempre da mesma forma, as linhas de atribuição vai ter tudo atribuição, conforme nós vimos no modelo listado. Então, ao final, aqui nós alimentamos pelo switch natural do AWK o array. Agora nós vamos imprimir os seus conteúdos, mostrar, exibir seus conteúdos, aqui com aquele tracinho vertical separando o item do array e o seu conteúdo. E vamos usar o for in, que assim como em linguagem C, assim como no PHP, assim como no C#, você tem um for in aí para você
conseguir se virar. Então, nós vamos imprimir a coleção inteira. Vamos ver o produto desse exemplo aqui. Catapimba. A mesma coisa mostrada nos exemplos anteriores. No A, no B. O número da linha e o seu conteúdo. Aqui houve um pequeno probleminha porque ele não deu na ordem e veio a impressão da linha 10 aqui para baixo, por algum motivo aí alheio à nossa vontade. Aqui nós não demos nenhuma sugestão desse tipo para ele fazer uma coisa dessa, não. Poderíamos acrescentar um ordinal ao tipo. Essa é a primeira atribuição, essa é a segunda atribuição, para a gente conseguir sair desse enigma aí. É óbvio que enquanto é numa condição dessa, né, nós sabemos que muitos interpretadores e compiladores são feitos em uma ou mais passadas. Então, nós vamos, com o conhecimento que nós já temos de comandos Linux, fazer um pipe para um sort daquele resultado dessa script 13C. E vejam, a gente conserta todas as coisas. E depois o arquivo final para análise, nós vamos garantir que ele tenha um numerador, tem aqui um campo posicional numérico ajustado à direita. Vocês devem estar vendo que esse problema aqui do zero é o mesmo que nós tivemos mais atrás lá para achar depois do espaço, no caso daquelas datas em arquivo, a gente achar espaço e número, porque aqui ele provavelmente está fazendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele deve estar reduzindo o número aí, tirando só o primeiro zero à esquerda, desprezando da direita, para esses primeiros casos. Mas no caso do 10, aqui, ele deu uma ordem inesperada. Então, vocês podem esperar esse tipo de coisa. Então, se vocês querem uma ordenação garantida numérica à esquerda, né, vocês não podem ficar usando zero e o número não. Tem que usar o campo de número ajustado à direita e número puro, para ele ser ordenado corretamente. Agora vamos para a quarta parte, em que nós faremos o array, né, vocês viram ele unidimensional, até o 13C aqui. Agora nós vamos fazê-lo bidimensional, melhorando a nossa árvore. Ó, o let a gente coloca um array com o número da linha, com o primeiro índice, e o segundo índice vai variar. A atribuição, no caso do token let, a gente coloca com um subscrito aqui, um subíndice chamado type, entre aspas, índice literal. Em seguida, a gente coloca a var que está sendo atribuída, né, que seria o parâmetro 3, no caso de let, tá? Aqui, ó, tá certo? $2, $3. E para o caso do for, vamos aqui voltar no D, para o caso do for, o type é início de loop, continua sendo, mas o var também é o $3. Nós estamos pegando com a variável. Por enquanto, em impressão, como é uma coisa mais complexa, nós ainda não estamos pegando a expressão. No caso do next, também pegamos. Como é next alguma coisa, então o parâmetro 3 contém a variável de controle. Tá? Ainda teríamos o goTo e goSub. Mas nós estamos evoluindo no exemplo aqui, estamos colocando só esse para vocês entenderem. Aí vem a listagem. Como é que nós vamos listar o array? Primeiro que ele é feito no bloco end, quando todas as variáveis acabam de ser coletadas, todos os conteúdos. Então nós temos, para a primeira dimensão, for item in array.
Como é que nós pegamos o segundo índice? A gente chama info, o nome é livre, vocês podem dar qualquer um. Só que o info é um item que roda no nível array índice item. Vocês não podem fazer aqui uma variável intermediária, por exemplo, coleção igual a array item, que ele dá um erro. Então vamos rodar esse exemplo e mostrar também depois o erro simulado aí para vocês compreenderem. Então aqui agora é o exemplo D, script D. Vamos ver se ele dá o 10 em primeiro lugar. Não, está dando ainda o último. Então nós vamos usar o expediente do pipe sort, catapimba. Mas aí as linhas ficam mal ordenadas, tá? Nós temos que colocar um índice aí na linha, tá? Como se fosse um atributo só para mostração. Então, só para mostração, a gente tira o sort, pronto, ó. Aqui tudo que trata da linha 20, partido, aqui tudo que trata da linha 30, estão vendo? Atribuição, variável utilizada A. Atribuição, variável utilizada B. Início de loop, variável de controle I. E assim por diante. Então, obtivemos o produto desejado aí, tá? Agora vamos falar do erro. Se vocês tivessem utilizado aqui, vejam, só da gente tentar fazer isso aqui, ó, só da gente tentar colocar uma variável aqui, coleção, collect, igual a array item, ele já vai nos dar um erro. Vamos executar então, é o D. Olha lá. File name, erro de file name, olha que tem doido. Tentativa de usar o vetor array20 em um contexto escalar, ou seja, ele é array e nós estamos tentando atribuir a uma variável simples, ou seja, a pilha do AWK, ela é muito bem feita, ou seja, nem colocamos o collect aqui, tá? Substituindo aqui porque não dá. Os outros estão sintaticamente corretos, né? E esse deu erro. Vamos ver se ele ainda roda positivo. Então, ele tem este problema. Ele é fortemente tipado, o AWK. Ao ver esse formato livre dele, dá para fazer qualquer coisa, concatenação é só colocar uma variável do lado da outra. Array, eu não tive que declarar aqui. Você faz, é tudo solto, eu posso fazer o que eu quiser. Não, ele é fortemente tipado. Então, tomem bastante cuidado, usem essas aulas aqui de AWK desse canal como referencial para mexer nele. É o que eu recomendo. Coloquem aí a notificação, liga a notificação, porque essa série aqui de AWK e de Linux vai dar muitos subsídios para vocês. Vocês vão evitar uma série de dores de cabeça aí no futuro. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim da nossa aula 41.